dos fariseus negarem o nosso Messias, eles também negaram o nome dele, pois o próprio nome do Messias está dizendo de onde vem o poder dele. Observe, as 3 primeiras letras do Messias são as mesmas letras do nome do Criador. Consequentemente, os fariseus se recusavam em pronunciar este nome, pois quem pronuncia este nome está assumindo que ele tem uma ligação com o Criador. Observe e verá que é impossível pronunciar o nome do Filho sem pronunciar primeiramente o nome do Criador. E isto certamente deixou os fariseus e a maioria dos judeus indignados com este nome. Consequentemente, os fariseus se dirigiam a ele com outro nome, pois os fariseus não acreditavam que o poder deste homem vinha de Iau, e por isso eles tiraram o nome do Criador do nome do Messias e colocaram a pronúncia Iê no seu lugar, para representar aquele de quem acreditavam de onde vinha o poder deste curandeiro que fazia uso de magia negra para realizar os milagres. Pegaram o nome do Messias, que não é Yeshua, como é pregado aí, Yeshua Hamashia, né? Yeshua, o Messias, que o nome de Jesus. É o nome do Messias, de maneira não é Yeshua, porque Yeshua é aramaico e não certo. tem o nome do pai. Certo. Ié não é o nome do pai. Certo. Ié era um ídolo adorado na Idade do Bronze por 2 povos, onde lançou-se a língua aramaica, chamados arcadianos e sumerianos. Lançou-se a língua aramaica e ele adorava Ié, que era o ídolo bode. Era um ídolo. Era um demônio adorado ao norte de Israel. Bode. Exatamente. Então, Ié não é o nome do pai, que é o tetragrama sagrado. Então, Ou seja, os fariseus e judeus mudaram o verdadeiro nome do Messias de Iausha para Yeshua, pois este povo acredita até hoje que ele é discípulo de Satanás. E como se isto não bastasse, foi exatamente este nome errado que foi traduzido até chegar no nome Jesus. Ou seja, infelizmente, o nome Jesus não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro nome do Messias. Na verdade, o nome Jesus veio de diversas traduções que representam o oposto de quem ele é de verdade, o filho de Iau. Inclusive, o verdadeiro nome do Messias, Iausha, nunca foi traduzido. Este nome sempre continuou imutável e justamente agora, no final dos tempos, os verdadeiros nomes do Pai e do Filho estão sendo revelados e descobertos pelos gentios, pois da boca dos judeus, os verdadeiros nomes não são revelados aos gentios, e eu vou provar isto para você nesse vídeo. Resumindo, os nomes na Bíblia não foram traduzidos como muitos aqui imaginavam. Na verdade, os nomes foram modificados. E nesse vídeo eu vou ensinar outro truque para descobrir a pronúncia correta em hebraico que é feita lá dentro de Israel deste nome do Messias. Pois bem, se você prestou atenção no início desse vídeo, deve ter percebido que em Lucas 1:28 ao 38, os nomes que menos sofreram mudanças foram Maria, que na verdade é Miriam, com M mudo no final, Rei Davi, que na verdade é David, com D mudo no final, e Jacó, que na verdade é Yaakov, com V mudo no final e a letra Y no lugar do J. Já que estou falando da letra J, entre no Google e pesquise por Wikipédia alfabeto hebraico. Nesta página você poderá conferir que não existe nenhuma letra em hebraico que corresponde à pronúncia da letra J, ou seja, todos os nomes na Bíblia que possuem a letra J são nomes modificados. Em outras palavras, o nome Jesus nunca foi o verdadeiro nome deste Messias, pois ele era judeu e a língua falada por ele era hebraico e aramaico, que do qual não existe até hoje nenhuma letra com som de J. Então, o verdadeiro nome do Messias em hebraico não tem a mínima chance de ser Jesus. Bom, provavelmente vão aparecer aqui algumas pessoas dizendo: "Ô Carlos, é porque o nome dele foi traduzido para cada idioma em nosso planeta. Por exemplo, o apóstolo Pedro, aqui no Brasil, é chamado de Peter, lá nos Estados Unidos."
Aí eu vou responder, é mesmo? Então você considera normal traduzir nomes? Então por que o personagem Peter Parker do Homem-Aranha continua sendo chamado aqui no Brasil de Peter Parker, ao invés de Pedro Parker? Me responda? Ou seja, existe esse Pedro aqui no Brasil e existe esse Peter lá nos Estados Unidos. Esses dois nomes são dois nomes distintos, diferentes, que possuem o mesmo significado de pedra. Mas se este Pedro viajar para os Estados Unidos e no momento que ele se identificar na imigração, cometer a besteira de traduzir o nome dele para inglês, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso por falsidade ideológica, pois nome não se traduz. Em outras palavras, esse sujeito será reconhecido e chamado por Pedro em qualquer país ou em qualquer língua falada neste planeta. Agora, dê uma olhada neste artista, do qual é famoso e conhecido no mundo inteiro. Todas as pessoas neste planeta sabem que este artista se chama Arnold Schwarzenegger. Por acaso você sabe escrever o nome dele? Pois saiba que pouquíssimas pessoas que estão vendo esse vídeo saberão escrever corretamente o nome dele. Observe o quanto é complicado a escrita do nome deste artista. Agora eu pergunto para você que está me assistindo, por que não traduziram o nome dele para o nosso idioma ou para os demais idiomas do nosso planeta? Por favor, preste atenção nas perguntas que eu vou lhe fazer. Por que traduziram o nome do Messias e não traduziram o nome deste artista? Por acaso o nome do Messias é mais complicado de se pronunciar do que o nome deste artista? Por acaso o nome deste artista é mais importante do que o nome do Messias? Pois o nome deste artista ninguém mexe. Mas com o nome do Messias, pintaram e bordaram com o nome dele, como se o nome original dele não tivesse a mínima importância. Agora, preste atenção, se o verdadeiro nome do Messias não fosse tão importante, o Criador teria deixado a Maria e José escolher o nome, não é? Mas se você instalar a Bíblia restaurada em israelita no seu celular e ler Lucas 2:21, perceberá que foi o próprio Criador que escolheu o nome e mandou um anjo informar a Maria qual o nome terá que ser colocado no filho dele. Prestou atenção? Foi o Criador que escolheu o nome para ser colocado no filho dele. Confira. E quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado Iaúxa, que fora posto pelo anjo celestial antes que ele fosse concebido no ventre. Qual o nome da criança? O nome será Iaúxa.